Olá, meu nome é Pedro Martins Pereira, eu sou bacharel em Filosofia pela Universidade de Brasília e sejam bem-vindos de volta ao Lógica Zero. Então, na última aula a gente fez essa dedução aqui, né? Que se você não viu, assista a última aula. E o que acontece é que ela parece uma demonstração muito complicada para provar um negócio muito simples, né? Mas quando a gente olha a prova com cuidado, a gente vê que cada linha tem uma verdade bem fácil de verificar. Mas ainda assim a gente pode querer diminuir o comprimento das demonstrações, como a gente quer, e a gente faz isso adicionando novas regras, né? Porque, por exemplo, nessa demonstração aqui a gente introduziu a implicação três vezes aqui, né, durante a demonstração, né? Simplesmente para a gente eliminar ela depois. A gente colocava aqui, bom, você tem A ou não D, aí você tem não D ou A, que aí a gente usa a simetria e a gente transforma isso na implicação só para a gente obter A, né, eliminando. Então a gente pode resumir isso e transformar isso numa regra, né? Então a gente vai chamar isso de modus ponens disjuntivo, né? Então sua premissa, você tem como premissa f deriva não A ou B, você tem f deriva A, você pode concluir B direto, né? E a gente pode introduzir ela como? Bom, porque existe essa dedução aqui, f deriva A, premissa. Então, e a gente tem outra premissa também, que é não A ou B, certo? Esses são os nossos conjuntos aqui de premissas. Então, por definição da implicação, né, a gente tem que A implica B, certo? E aí, por eliminação, usando aqui, aplicando de A e A implica B, a gente tem B. Então, a gente resumiu isso nessa regra nova, né? A gente pode adicionar mais algumas regras para encurtar as nossas, mais ainda as nossas demonstrações. Então, a gente tem a regra das tautologias. Premissa, não precisa de nenhuma premissa, né? Qualquer conclusão, F deriva A ou não A, certo? Então essa regra, como é que a gente pode mostrar que ela vale, né? Usando as outras regras. Bom, então F neon A deriva A, né? Isso aqui é aplicação de hipótese. Essa linha 2 aqui saiu completamente errada, mas F deriva, então A implica A, e não é por definição da implicação, é por introdução da implicação, certo? Porque você vai passar isso para cá e transformar em A implica A, mas pela definição, agora sim, da implicação, a gente tem não A ou A, certo? Essa é a regra das tautologias. Além disso, a gente pode adicionar a regra da contradição, que é a premissa: se f deriva A e não A, então você pode concluir f deriva B para qualquer B, né? Então, como é que a gente obtém essa regra? F deriva A e não A, premissa, né? Então, pela simetria da conjunção, a gente tem que F deriva não A e A, certo? Por eliminação da conjunção em particular, então a gente tem que F deriva não A, certo? Então, por introdução da disjunção, você tem que F deriva não A ou B, certo? Porque você pode expandir isso aqui com qualquer coisa, né? Então, como você tem, né, não A e não A ou B, por eliminação da implicação que a gente definiu ali para trás, você tem A, né? E por modos exponentes disjuntivos, em 4 e 5 você tem B, né? Então isso você pode introduzir também como uma regra justificada por essa dedução aqui. Contrapositiva, né? Então qual que é a nossa premissa? F união A deriva B, e a conclusão é F união não B deriva não A, certo? Como é que a gente justifica isso? Bom, F união A deriva B é a nossa premissa. F união A deriva não B, que a gente pode introduzir a dupla negação, que é uma das nossas regras. Então, F deriva A implica não B, certo? Que a gente pode introduzir a implicação, porque o A estava aqui, né? Então agora a gente tem F deriva não A ou não B, por definição da implicação, certo? Então F deriva não B ou não A, por simetria da disjunção. Então a gente vai ter que F deriva não B implica não A, certo? Por definição da implicação. Então a gente vai ter que F união não B deriva B implica não A, por monotonicidade aqui, certo? Porque você está acrescentando não B, mas por monotonicidade, então vai continuar derivando isso aqui, porque ela cresce, certo? Agora, por hipótese, a gente tem então que F união não B deriva não B, certo? E a gente vai ter então que F união não B deriva não A, porque eliminação da implicação em 6, F deriva não B implica não A, e 8, né? Que a gente tem aqui F união não B deriva não B, certo? Então, mostrado também que a contrapositiva
pode ser utilizada caso aquelas regras ali que a gente estabeleceu nas últimas aulas estejam corretas. A gente pode fazer agora prova por casos, né? Então a premissa da prova por casos é F união A deriva B, F união não A deriva B, então F deriva B, certo? Então como é que isso funciona? Bom, F união A deriva B, hipótese, né? Aqui F união não A deriva B, também hipótese, né? Então a gente pode fazer F deriva A ou não A por tautologia, e aí você aplica a eliminação da disjunção, você tem B, né? Então a gente usou essas regras que a gente definiu para trás. Você vê que a gente está usando bem essas regras para poder encurtar essas deduções, né? Então a prova por casos funciona também, né? É bom você analisar que todas essas coisas fazem bastante sentido, né? Essas regras fazem bastante sentido. A gente está aceitando elas agora porque a gente está tentando pensar só sintaticamente por enquanto, porque a gente está separando por enquanto o sistema de prova da parte semântica, mas aqui, se você tem que um conjunto de fórmulas com A, prova B, e um conjunto de fórmulas com a negação, prova B, então o conjunto de fórmulas prova B de forma independente de A. Essa é a ideia da prova por casos, né? A gente pode fazer aqui a prova por contradição também, né? Então a nossa premissa aqui é F união A prova B, né? F união A prova não B, então a gente tem não A, né? A ideia é meio que se a adição de uma fórmula, né, num conjunto de fórmulas, faz você provar uma fórmula e a sua contradição, então aquela fórmula deve ser eliminada, né? Então a justificativa. F união A deriva B, é uma premissa. F união não B deriva não A. Por quê? Porque a gente mostrou que contrapositivo é uma regra que vale. Então F união A deriva não B, premissa também. F união não B deriva não B, a gente aplicou contrapositiva de novo agora, só que na outra premissa, né? Então a gente tem F deriva não B, né? Prova por casos, que foi a última que a gente definiu em 2 e 4, certo? Perceba como essas deduções iam ser muito grandes se a gente não tivesse usando uma na outra, né? Então essas inferências elas podem ser utilizadas em demonstrações, como a gente já fez, né? Isso é se as inferências que a gente introduziu nas aulas anteriores de fato produzem apenas verdades, né? Para garantir isso, a gente precisa de provar o que eu já chamei de correção, né? Ou seja, que se um conjunto de fórmulas deriva uma fórmula X, então ele também é modelo para X, certo? Então esse vai ser assunto nosso nas próximas aulas. Muito obrigado.